Olá, queridos. A minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo Fábio Araújo. Estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, na plataforma do YouTube. Eu quero ser muito grato a Deus pela sua vida, pela sua contribuição, por tudo que você representa para mim, você que já é um inscrito no nosso canal, você que tem nos ajudado no crescimento, no desenvolvimento desse projeto. Eu quero agradecer muito a Deus por você. Nós estamos praticamente no início desse projeto e eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer daqui para frente. O nosso interesse maior é ser fiel a Deus nesse assunto que Ele me entregou. Eu penso dessa maneira que Deus ele entrega algo para nós e nós precisamos ser fiel àquilo que Deus entrega. Deus dá uma visão para um homem e o homem tem que ser fiel naquilo que Deus o direcionou. É claro que se você for pensar no que os outros vão pensar, nas conclusões que os outros vão ter com relação ao que você trata, realmente você não vai conseguir ser fiel àquela visão, àquela direção que Deus passou para você. Então quero dizer para vocês que eu sou muito grato mesmo a Deus e dizer para você que talvez esse vídeo e o próximo vídeo sejam um dos vídeos mais, digamos assim, mais decisivos para mim. Até porque as coisas estão caminhando de uma maneira muito acelerada. Eu tenho uma sensação, hoje mesmo, por exemplo, eu iria gravar um vídeo em Apocalipse capítulo 4, até porque eu estou seguindo essa ordem, digamos assim, do livro do Apocalipse, conforme eu havia prometido, né? No último vídeo eu tratei um pouco ali sobre o capítulo 3 de Apocalipse, falando sobre as 3 últimas eras, né? Explicando para vocês que as 2 regras básicas, né, do livro do Apocalipse, mas principalmente das 7 eras da igreja, é que primeiro eram sete igrejas literais, eram igrejas que existiram naquela época, que sobreviveram às perseguições, que foram implantadas naquele continente asiático, na Ásia Menor, para ser mais preciso, que hoje a gente pode conhecer como localizadas na Turquia. E uma outra regra que é importante é que cada igreja representa um tempo, representa uma era até a vinda do Senhor. Isso a gente não pode esquecer nunca. Cada uma daquela igreja, ela representa um tempo, representa um momento da igreja na face da terra. Então são as 7 eras da igreja. Então quando a gente chega em Esmirna, a gente vai perceber que Esmirna, o nome Esmirna significa alegria, como eu falei no último vídeo. Só que uma das primeiras palavras de Deus ditas para Esmirna é que ela tem fama de quem vive, mas está morta. E eu vejo a igreja da atualidade como uma Esmirna. A igreja da atualidade é uma igreja que evoluiu em muitas coisas. Evoluiu num quesito de crescimento, geograficamente falando. É uma igreja que, sabe, tem muitas atividades, muitos eventos. É uma igreja que explodiu. É uma igreja que está conhecida como uma igreja uma igreja de todos, digamos assim. Só que a igreja do Senhor não é a igreja de todos. Não. Ela não é a igreja de todos. Ela é uma igreja para todos, mas não é a igreja de todos. Porque nem todos são de fato de Israel. E esse Israel que eu falo não é o Israel literal. Até porque o Israel literal hoje se encontra numa situação de uma cegueira espiritual muito grande. Eu vou tratar sobre isso aqui. Esse vídeo que eu vou falar hoje não é sobre o capítulo 4 de Apocalipse, até porque seria. Hoje eu vou trazer um vídeo que vai trazer um despertamento muito grande, até porque existem muitas pessoas que fazem vídeos sobre cumprimentos proféticos, mas eles não se baseiam muito na questão bíblica e teológica mesmo. Então fica um pouco difícil de você, por exemplo, pegar algumas informações de algumas pessoas, de coisas que estão acontecendo, e a gente sabe que Israel, a nação de Israel hoje, ela é um relógio de Deus. O que está acontecendo em Israel hoje
É para corroborar e para contribuir com os cumprimentos proféticos. Aí eu pergunto para você, onde é que estão aqueles que pregaram até hoje? Onde é que estão os líderes? Onde é que estão os pastores que pregaram até hoje que nós deveríamos orar pela paz em Israel, orar pela paz em Jerusalém? Aí eu pergunto para você, os acordos de paz que estão acontecendo, esse é o primeiro assunto que eu quero tratar aqui. Os acordos de paz que estão acontecendo, é por quê? É por causa das orações dos pastores? Então, se for pelas orações dos pastores, parabéns para eles. Ou é por causa do cumprimento das escrituras que Israel seria enganado, como já está começando a ser enganado? Há muitos anos que eu vinha discutindo sobre isso com muitos líderes e amigos. Pessoas ficaram até de mal de mim. Pessoas deixaram de conversar comigo. Porque eu sempre disse, olha, essa Israel atual não é santa. Não. O espaço geográfico de Israel deixou de ser santo há muito tempo. Mas por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento teológico, muitas pessoas, sabe, ficam nessa sedução, nesse espírito de engano. Aí sim é um espírito de engano. Nós sabemos claramente que hoje existe duas Jerusalém, não é? A Jerusalém histórica e a Jerusalém atual. A Jerusalém atual é onde está estabilizado os comércios, né? A popularidade maior dos comerciantes, empresários, etc. E a Jerusalém antiga é a Jerusalém histórica, onde as pessoas fazem caravanas para ir para lá, não é? Onde as pessoas vão lá para conhecer as coisas e trazem coisas de lá e unge coisas trazidas de lá, não é? Eu acho que seria bacana, de repente, eu ir em Jerusalém, em Israel. Eu nunca senti vontade de ir. A grande realidade é essa. Eu nunca tive essa atração de estar lá. Até porque nós sabemos que a nossa Jerusalém não é essa velha. A nossa Jerusalém é uma Jerusalém nova. Nada tem a ver com essa Jerusalém atual. Mas as pessoas insistem em dizer que essa Jerusalém é uma Jerusalém santa. Mas santa por quê? Me dá uma razão, me dá um motivo para que eu cale a minha boca e diga que essa Jerusalém é santa. Não tem motivo. Não tem nem argumento bíblico para isso. As pessoas confundem muito o contexto histórico de uma Jerusalém bíblica e de uma Jerusalém agora. Porque a Jerusalém foi um cenário de onde Jesus passou, de onde Jesus viveu. Tá certo? Poderia ser qualquer outro lugar, poderia ser o Brasil, poderia ser a Itália, poderia ser a Roma, poderia ser qualquer lugar, mas ele escolheu aquele lugar para ser. É inegável que os judeus são diferentes, é inegável que a nação de Israel é uma nação santa, uma nação escolhida de Deus. Mas a gente esquece que está escrito que ele veio para os seus e os seus não receberam. Uma questão interessante que eu quero tratar com vocês aqui é que a minha oração é para que haja um avivamento e um despertamento, na vida de muitos judeus que ainda não acreditam que Cristo é o seu Redentor. Essa é a minha oração. Porque orar por uma paz de uma cidade, orar por uma paz de um país, isso não existe mais. Nós estamos chegando na reta final. A nossa oração é para que haja paz em nós. Por isso que Jesus ele disse, eu vos dou a minha paz. João capítulo 14. Eu vou dar para vocês a minha paz. Ele não disse, olha, eu vou dar a paz aqui para esse espaço geográfico, eu vou dar a paz aqui para esse país. Não. Ele disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Ele estava falando com os discípulos. Eu quero pedir perdão aqui, mas eu tenho visto muita falta de entendimento por parte de muitos líderes.
Eu nunca senti vontade, por exemplo, de ir a Israel para me sentir mais santo, me sentir mais forte. Sempre senti vontade de, talvez se eu sentir vontade, como eu disse, eu não senti ainda essa vontade, eu não sei nem se vai dar tempo eu ir até lá, eu acho que não vai dar tempo, por causa dos cumprimentos proféticos, né? Mas se eu fosse em Israel, não seria com esse sentimento. Sentimento de idolatria, de paixão, não. Mas o sentimento de amor pela nação de Israel, como eu devo ter por qualquer outra nação que precisa de salvação. E o sentimento de compaixão por saber que dentro da nação de Israel existem muitos judeus até hoje que não aceitam, que não admitem Cristo como seu Redentor. E por isso o anticristo vai ser estabelecido lá. O Messias que muitos esperam vai para lá, não vai para o Brasil. Ele não vai surgir em outro país, em outra nação. Ele vai surgir lá, o cenário é lá. O cenário das últimas batalhas, o cenário das últimas guerras vai ser lá em Israel. Então, que os pastores e que os líderes, que os amigos, as amigas que estão me acompanhando agora, deixem desse sentimento de idolatria. Porque existem muitos judeus que estão pouco se lixando para esse sentimento de paixão, de amor que você tem pelo próprio Jesus. Então tenha muito cuidado, porque às vezes a falta de entendimento nos corrompe. Às vezes a falta de entendimento nos faz errar o caminho, perder a direção, sair do trilho. Vamos pensar como Deus pensa. Vamos desejar agir como o nosso Criador está agindo nesse momento. Eu disse há muito tempo que essa questão da pandemia não foi algo criado por Deus, não veio como um propósito de Deus. Veio para... E um dos motivos maiores dessa questão da pandemia, eu tenho tirado essas conclusões, que é para distrair a humanidade. Distração. Porque outras coisas estão surgindo por aí e precisava surgir de maneira bastante escondida. Como, por exemplo, esses acordos de paz que vêm surgindo. E agora eu quero dizer para você que eu acredito piamente, isso aqui agora é um pensamento meu, que eu acredito piamente que o anticristo, o Messias de muitos judeus, já está no nosso meio. Já está formado. Se o anticristo é o Emmanuel Macron, como muitos dizem por aí, até porque eu acredito que ele tem fortes indícios de um anticristo, ele pode não ser o anticristo, mas ele tem uma tipificação muito clara de um anticristo, como também o genro do Donald Trump. Mas eu não vou aqui chegar e determinar que esse ou aquele seja, não. Mas eu quero dizer para você que nós estamos muito próximos de conhecer esse anticristo. Por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Era para eu entrar na questão de Apocalipse capítulo 4. E eu vi uma notícia, onde você pode procurar aí, pesquisar. Eu não sou assim, eu não sou muito de investir o tempo nessa questão de mostrar algumas coisas, tipo matéria e tal, não. Eu vejo as matérias, eu pesquiso, eu analiso, eu vou a fundo, passo para vocês e peço para vocês também analisarem. Como há 20 dias atrás, a bancada de deputados aqui no Brasil já colocou como lei já um projeto de lei para que nos próximos 4 ou 5 anos fosse determinado que acabasse com as cédulas no Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso representa que o mundo está entrando no virtualismo, o mundo vai ser virtual. E tudo que está acontecendo está sendo preparado para a chegada do anticristo, do Messias. Uma outra questão que a gente precisa aclarar aqui, ontem eu recebi uma notícia que me espantou. A notícia que me espantou ontem, na quinta-feira, eu estou aqui gravando o vídeo na sexta-feira, dia 11 de setembro, né? Inclusive esse 11 de setembro nos lembra a queda das 2 torres gêmeas, não é? Aquilo ali já foi uma situação projetada, arquitetada também, assim como esse vírus. E muitas pessoas disseram que foi um propósito de Deus e que tal. Essa semana
Essa semana eu vi o presidente da nossa nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que no Brasil ninguém seria obrigado a tomar a vacina. No Brasil. Eu não sei até quando ele pode sustentar isso. Porque houve agora uma complicação, né, na vida de um voluntário, depois de ter tomado a vacina de teste. Sérias complicações houve nesse voluntário. E aí ele soltou logo essa matéria dizendo que no Brasil ninguém vai ser obrigado. Por quê? Porque em alguns países serão obrigados. Na Alemanha, quase 70% dos comércios, dos negócios, não aceita dinheiro em cédula. Na China nem se fala mais. Países de primeiro mundo já estão se preparando para não trabalharem com dinheiro em cédula, porque o mundo está girando em torno disso, o mundo. Então a sensação, hoje eu acordei com essa sensação de que o palco está armado. O palco está armado. O que é o palco? O palco, quando o palco se arma, agora ele só espera o show. Esse palco, eu tive essa sensação, eu tive como uma espécie de uma visão de Deus. Eu vi um grande palco armado assim que eu acordei hoje. E eu perguntei para o Senhor, ele disse, meu filho, está tudo preparado. Já está tudo arrumado já. Eu senti um bradar de Deus em mim, dizendo que já está tudo preparado. E a igreja continua dispersa, em grande parte do Brasil. Você pode perceber que pastores não estão trazendo esse tipo de alerta para suas ovelhas em cima de púlpitos. E você que está acompanhando esse vídeo agora, pelo amor de Deus, fale para o seu pastor sobre isso. Que o palco está armado. Por que o presidente Jair Messias Bolsonaro ele disse que o Brasil não vai ser obrigado? Porque em algumas nações a vacina será obrigatória. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder fazer nada se não for vacinado. Ou seja, o gado. O gado vai ter que ser marcado. E o gado de quem? O gado do anticristo, do sistema globalista, da ordem mundial. E eu não quero fazer parte. E agora, eu me recordo de uma música do Zé Ramalho, né? De muitos anos atrás, que ele dizia, você que faz parte dessa massa. Daquela de uma novela que teve há muitos anos atrás, não é? Se eu não me engano, o Rei do Gado. E no refrão da música ele dizia, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado. Povo marcado, povo feliz. Será que essa música não é nenhuma indicação a um gado que será marcado? Marcado para poder sobreviver. Marcado para poder ser feliz. A marca da besta será uma marca que os seres humanos receberão na testa ou nas mãos. Testa, meu filho, fala de intelectualidade. Tá certo? Quando fala de testa, fala do campo das emoções, a faculdade das nossas emoções. É daqui que brota, que sai toda a fonte de sentimentos, de pensamentos, do que a nossa mente trabalha no nosso dia a dia. Talvez essa marca da besta seja uma marca intelectual. Eu vou gravar muitos vídeos sobre a marca da besta. Talvez a marca da besta seja uma mente comprada, uma mente dominada, uma mente manipulada, uma mente comandada pelo sistema globalista. Meu Deus do céu. Mãos! Não significa que de repente alguém vem e marque a sua mão, mas alguém que com as suas mãos trabalhe para o anticristo, porque tem a marca dele. Eu não queria falar sobre isso nesse vídeo. Eu queria falar esses assuntos lá pra frente. Não significa que literalmente a sua mão será marcada. Como diz lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 6. Mas a gente precisa tentar buscar uma compreensão espiritual de como será essa marca, de que maneira que ela virá. E ontem, eu ouvi uma matéria, você pode pesquisar,
que alguns rabinos judeus em Israel, alguns líderes, já separaram 2 novilhas vermelhas para o primeiro sacrifício do terceiro templo que será construído. E esse terceiro templo vai ser construído para quem e para quem? Esse terceiro templo será construído para quê e para quem? Para Deus não é. Para Jesus não é. Porque teve muitos pastores aí que quando foi construído uma réplica de um templo aqui no Brasil, que eu não vou citar aqui o nome da igreja, eu não tenho nada contra ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, o meu propósito aqui não é esse. Teve pastores que eu ouvi falar de cima de púlpito, que tinham um sonho de conhecer o templo. Imagine só, né, irmãos? Esses líderes que têm um sentimento de idolatria com relação a Israel. Deus nunca pediu para você ter sentimento de idolatria. Deus nunca pediu para você colocar usos e costumes e tradições judaicas na sua igreja. E você vai pagar caro por isso, pastor. O líder, você vai pagar caro por isso. Porque você tentou mistificar a sua igreja, colocando os costumes e as tradições, colocando na cabeça do povo que deveria guardar o sábado, porque Deus havia ordenado. Porque você esqueceu da pregação de Jesus. Você esqueceu da graça de Deus. Se você pratica um costume judaico dentro da sua igreja, você não deveria praticar só um costume. Você deveria praticar todos, porque quem vive, como o apóstolo Paulo disse, aquele que segue alguma regra da lei, que viva dela. A lei foi cumprida em Cristo, mas tem pessoas que ainda insistem em querer viver aquilo que foi ensinado segundo a lei. E nós sabemos que não existe somente a lei de Moisés. Aqui não está um leigo falando para você não, irmão. Não tem nenhum leigo aqui falando não. Tudo que eu prego e que eu falo nesse canal, eu faço sérias e profundas investigações. Bom, se alguns rabinos, alguns sacerdotes, porque até hoje ainda existem sacerdotes em Israel. Até hoje ainda existem rabinos em Israel. E eu fico pensando em igrejas que fica, meu Deus do céu, cara, que contradição terrível. Que contradição, que evangelho é esse? Um evangelho mistificado, não é o evangelho de Cristo. Um evangelho cheio de mistura, cheio de contaminação. O cara traz o rabino judeu de lá de Israel para a sua igreja. Aí o cara chega na igreja com a quipá na cabeça, com a estola sacerdotal. Rapaz, eu não entendo essas coisas. Querendo aplicar as suas culturas e as suas tradições nas igrejas para sorrateiramente ampliar as suas doutrinas dentro das igrejas. Quantas igrejas acabaram aqui em Feira de Santana e fora de Feira de Santana porque os pastores queriam judaizar as suas igrejas e muitas pessoas não admitiram isso. Porque eles queriam fazer as ovelhas de gado, de um gado sem direito a falar e sem direito a se expressar. Aí quando você olha para Apocalipse capítulo 3, isso aqui eu estou falando a nível de esclarecimento através desse vídeo. Os acordos de paz estão acontecendo simultaneamente, construção do terceiro templo, os acordos de paz, 2 novilhas separadas para o primeiro sacrifício. O sacrifício já foi abolido na cruz, mas muitos vão fazer o sacrifício. E você? E você, pastora? Você, pastor? Você, líder? Como é que vai ficar agora essa questão sua? Vai fazer o que agora? Por que se pararam agora as romarias, as procissões, as idas até Israel? Por que parou? Porque a pandemia foi preciso vir, foi criada pelo sistema globalista, começando da China, começando do Império Chinês, para distrair a humanidade e eles armarem todo o palco para o anticristo, para o Messias. Não tem para onde correr. E eu quero dizer para você que dentro dos próximos dias, muitas coisas assustadoras vão começar a acontecer. Eu quero dizer para você, meu querido, que o seu sábado é Cristo. O seu descanso é Jesus. Se apoie nele, se apegue nele. Viva nele. Nada mais que isso. É por isso que eu tenho dito para Deus que eu quero ser fiel
a esse assunto até o dia do meu arrebatamento. Quando você vai para Apocalipse capítulo 3, você vai ver 3 igrejas, as 3 últimas igrejas, as 3 últimas eras: Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. Por que Laodiceia aparece primeiro, Filadélfia aparece primeiro, e logo após, juntinha com Filadélfia, Laodiceia surge? Porque viverão 2 igrejas, essas 2 igrejas verão o anticristo, mas uma será tirada e a outra vai ficar. É você fazendo uma comparação entre a parábola das 10 virgens. São 2 igrejas juntas. Uma vai ficar e a outra vai subir. A porta vai fechar para uma e vai se abrir para outra. Filadélfia vai subir e Laodiceia vai permanecer aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Para finalizar o vídeo, para ele não ficar muito curto. Talvez esse seja o vídeo mais longo do nosso canal. Até agora. Para Sardes, ele vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja que está em Sardes escrevo, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, tu tem nome de quem vive, mas está morto. É a situação da igreja atual. Então Sardes está saindo de cena porque Deus já revelou que Sardes tem nome de quem vive, ou seja, a palavra Sardes quer dizer alegria. Então, é uma igreja que aparentemente está alegre, está tudo dando certo. Está tendo milagre, está tendo vitória, está tendo bênção. Os propósitos estão sendo concluídos, tudo. Os projetos, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Aí vem surgindo o que? Filadélfia. E só para a igreja de Filadélfia, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 3, só para Filadélfia ele vai dizer, só para Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova aqueles que habitam na terra. Quem é que vai habitar na terra? Aqui ele está indicando a igreja de Laodiceia. Sardes quer dizer alegria, uma alegria aparente, uma alegria fajunta, uma alegria falsa. Filadélfia significa amor fraternal, amor verdadeiro. Só quem tem amor verdadeiro vai ser arrebatado. Aí vem Laodiceia, colada com Filadélfia, que Laodiceia dá o sentido de povo reinando. A hora do povo reinar. E quando é que o povo vai reinar? O povo vai reinar no momento da tribulação. Período da tribulação. Quando você vai para Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, ele vai dizer: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheça as tuas obras, porque você não é nem quente e nem frio. Quem dera se você fosse quente ou frio. Aí ele fala no 15, no 16. Assim, porque você é morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, Laodiceia, igreja santa, é uma igreja duvidosa. É uma igreja que ficou em cima do muro. É uma igreja que ficou em cima do muro. Ela não pendeu nem para cá e nem pendeu para lá. Então, a igreja da dúvida, a igreja das incertezas, é a igreja que vai ficar para o período da grande tribulação. Eu gostaria muito que você repassasse esse vídeo, porque esse vídeo ele é de caráter despertador. E com tudo que eu falei aqui, meus queridos e amados irmãos, eu quero só ratificar que eu não tenho literalmente nada contra Israel. Eu sou totalmente a favor de Israel, eu amo Israel, eu oro por Israel. Não pela paz. Porque se eu orar pela paz de Jerusalém, eu vou orar para o acordo de paz acontecer, então eu não vou fazer isso. Isso aí é falta de entendimento, não é? Se a Bíblia diz que o anticristo firmaria um acordo de paz com Israel, Daniel capítulo 9, verso 27. Então quem sou eu para orar por uma paz? Uma paz que vai trazer um engano para as pessoas? Não. Aí eu já expliquei nos nossos últimos vídeos o que realmente significava aquilo. A paz que o salmista pediu foi para aquele momento. Porque eles haviam acabado de chegar do cativeiro. Eles haviam acabado de chegar de um momento de sofrimento e de dor. Então ele dizendo, vamos orar para que haja uma paz. E a paz foi para aquela geração, para aquele tempo.
Ok? Então, essa manhã eu acordei com esse despertamento muito grande no meu coração. E eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Deus abençoe a tua vida. E eu quero que você ore pelas nossas vidas para que esse projeto continue trazendo despertamento para muitas pessoas. Não esquece que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.